aí, um dos que podem, né, sair com títulos esse ano, o Palmeiras, como você falou, parece estar crescendo no momento certo da temporada. Quem poderia imaginar, não é mesmo? Quem poderia imaginar? Minha mãe Mili também já havia adiantado que o Abel ia achar uma solução. Obviamente que a contratação do Andréas Pereira entra nessa conta, cai como uma luva. Flaco Rock demora a acontecer, mas uma vez que acontece, né, tem um encontro mágico de almas ali. O Palmeiras, que ia fazendo um jogo ruim também com seus reservas, só começa a dar liga quando os titulares vão entrando. E aí, o Andréas Pereira, eu tenho visto muito futebol de videogame por causa do meu filho, né? Seja ele jogando videogame ou youtubers jogando videogame. O que o Andréas Pereira faz é um pouco videogame, porque de qualquer lugar que ele bate na bola, a bola vai na direção do gol de uma maneira muito perigosa. É escanteio, é falta, é chute de fora da área. É um negócio, assim, é um toque na bola que o Palmeiras não tinha desde que o Rafael Veiga se desentendeu com o futebol, não fez as pazes até hoje, desde que o Scarpa foi embora, assim, faltava esse toque na bola. E aí tem as coisas malucas do universo, né, amiga? Que é o Andréas Pereira fazer o seu primeiro gol pelo Palmeiras com o Daverson em campo. Gente, é muito. A história é muito maravilhosa. As roteiristas, gente, assim, é muito maravilhoso o jeito que elas pensam, esses roteiros. Sim. Eu imagino a reunião de pauta, a mesa de roteiro. Não, coloca o Deivinho nesse jogo. Boa ideia. Vamos colocar o Deivinho nesse jogo, do primeiro gol. E aí você fala: não, gente, é exagero. Não, é exagero. Ó, o Betinho tá pedindo para você esquecer o Flamengo. Não, é muito difícil esquecer esse Flamengo, porque esse Flamengo tá prometendo muita coisa, entendeu? Tá prometendo. E quando o Flamengo toca a bola, é muito bonito de ver, né? É rápido, é um balé, é bonito de ver. Mas aí você acha que vai ser avassalador e não é. E não é. Aconteceu com o Estudiantes e aconteceu de novo contra o Vasco. Então se o Felipe Luiz resolver essa parada, obviamente vai ser difícil alguém ganhar do Flamengo, né? Mas eu acho que o Flamengo não consegue se reestruturar depois que. Não é nem depois que toma um gol, é depois que perde a capacidade de seguir atacando. Ele dá uma desorganizada. Então, não sei. Assim, o Estudiantes ganhar é uma zebra. Não, né? Você considera uma zebra? Totalmente. Eu considero uma zebra porque, assim, o Estudiantes não produziu nada no jogo, achou um gol já com o Flamengo com um a menos. Ali, assim, no momento em que ficou 11 contra 10, o jogo deu uma equilibrada. E aí, já no final da partida, os jogadores mais cansados, mas eu acho difícil o Estudiantes conseguir produzir o suficiente para vencer o Flamengo. Mas é o que eu falei, arruma um gol, faz 1-0, não tem mais jogo, né? Então. O Flamengo tem que ir para cima e fazer 2 gols logo de cara, entendeu? Seguir o roteiro que começou a escrever no Maracanã. Porque daí também desarticula o Estudiantes. O ímpeto vai embora. E aí eles dão uma morrida. Eu acho que é isso. Agora, vou voltar para o seu Palmeiras. É muito difícil você não imaginar o Palmeiras seguindo nessa Libertadores, sabe? E chegar até a final. Eu acho muito difícil, porque não é um time como o Flamengo, não tem o banco que o Flamengo tem, mas ele me passa mais confiança do que o Flamengo. É difícil, né? Porque o Flamengo é tão melhor, assim, no papel, e quando o Flamengo encaixa, mas o Palmeiras me passa mais confiança. Não sei. O que eu acho que é diferente no Palmeiras, eu acho que, assim, a grande desvantagem do Palmeiras em relação ao Flamengo, quando a gente fala assim, vai botar o time inteiro reserva. O time inteiro reserva do Flamengo é um negócio ridículo, é o time titular de 80% dos outros clubes. Só que quando você bota um time inteiro reserva, esse time não tem entrosamento. Então ele acaba sendo meio ruim também. Mas quando você vai repondo peças aos poucos, isso faz uma diferença. Então, por exemplo, o Palmeiras, se não tem o Gustavo Gomes, e aí o Murilo tem que jogar com o Bruno Fux, ou que as deusas impossibilitem com o Mikael, o nível do Palmeiras cai muito. Muito. O Palmeiras, quando não tinha o Piquerez, isso aconteceu no jogo contra o Chelsea. Não tinha nem o Gustavo Gomes, nem o Piquerez. O time acabou, morreu. O Jefté, nosso amigo de nome bíblico, fez uma excelente partida no jogo contra o Fortaleza. Pode ser uma boa novidade.
Mas quando o Palmeiras perdia o Piquerez e entrava o Vanderlan, acabou o time. Então, assim, tem alguns jogadores que, se não estiverem disponíveis, o time realmente perde muita qualidade. O Flamengo tem peças melhores para repor, assim, individualmente. O lance que eu acho que faz diferença, assim, o Abel tem muito mais rodagem, Sim. embora seja muito jovem, do que o Felipe Luiz, que é mais jovem ainda. E aí eu quero propor aqui uma teoria que é impossível de provar, mas que eu acho deliciosa de debater, que é a pressão que o Abel sofreu, aquele sacode que ele tomou da torcida, surtiu efeito, embora ele jamais vá admitir, porque ele continua um mala nas entrevistas, chatésimo. Cada vez mais insuportável ele vai ficar. E ele vai ficar cada vez mais insuportável, porque ele vai dizer que sempre soube que ia dar certo, vocês que não tal. Ou não fez diferença nenhuma e o Palmeiras ia achar o caminho de qualquer jeito. Eu tendo a achar que ele precisava do sacode, que ele estava acomodado, o time estava acomodado, porque vamos lembrar, Flaco Lopes e Vitor Roque já estavam à disposição no elenco há algum tempo. E é a partir dali que ele começa a fazer mudanças e o time encaixa. Não tem como provar, mas eu quero acreditar que ele precisava tomar um sacode da torcida. É uma boa teoria. O Fabiano está dizendo aqui que eu falei que o Palmeiras ia passar pelo Corinthians na Copa do Brasil, e agora estou dizendo que o Flamengo não passa, que ele está achando que eu estou zicando. Não é zica, não é zica. Eu realmente tenho muito medo desse Palmeiras, e eu acho que ele é o... Ai, gente, não gosto nem de fazer essa previsão aqui, mas eu vou fazer e não é zica. Eu acho que o Palmeiras termina o ano como o time do Brasil, assim, o time que a gente mais vai falar, a história que a gente mais vai contar. Campeão, vai terminar campeão? Vai. O peso no coração, você sente assim a dificuldade das palavras saírem. Vai. E assim, desde 2020, que tem sido muito difícil minha vida com Flamengo e Palmeiras, né? Que são os dois times que eu cerco, assim. Eu já tô até mudando de santo, agora eu tô achando os santos diferentes, sabe? Menos ocupados, para poder fazer as rezas, porque é bem difícil secar esses dois times. Mas o Abel, eu vou pegar a sua teoria aí. Eu não concordo com ela. Eu acho, se a gente olhar para trás, a gente vê o Abel... ele reconstruiu o time 4 ou 5 vezes. Vamos falar que ele fez uma reconstrução por ano desde 2020. Então, é a 5ª reconstrução que ele faz. Não haveria motivo para a gente olhar para trás e achar que ele não ele fez uma, ele fez 2, ele fez 3, ele fez 4. Por que ele não faria a 5ª? Ah, tá bom, o ano passado não foi um ano bom, mas foi um ano que o Palmeiras competiu, assim, foi um ano, eu considero um ano bom. Não levantou todos os canecos que gostariam, mas eu considero um ano bom. Teve caneco, né? Teve Paulista. Então, eu acho que ele reconstruiria o time. Talvez não forjado na raiva, como está agora. Ele magoou, e aí ele transformou a mágoa em raiva, então ele está indo na força do ódio, né? Vou provar que eu sou capaz, que eu consigo... Pode ter alguma coisa na sua teoria ali que tenha cutucado ele, mas eu acho que seria mais bonito se a torcida tivesse confiado. Se ele não consegue ser capaz de mobilizar essa confiança, quem consegue? Ninguém. Não, o time do Flamengo foi vaiado quando o juiz apitou o fim do jogo contra o Vasco. Minha amiga, mas assim, quanto mais você dá, mais o povo quer. Não é possível, não é possível. Eu não entendo. Mas também, assim, eu torço para o Fluminense e para o Corinthians, né? A gente está hoje, como diria um botafoguense que uma vez eu encontrei nos anos 90, assim, ele falou, Mili, eu vou para o estádio, assim, eu quero um lateral bem batido, sabe? Só isso que eu peço. Assim, ai, gente, bate. É só não ter uma reversão. Isso. Olha, e o problema é esse, claro, que tem gente que quer ganhar tudo, mas eu te falo assim, pela minha bolha, a minha opinião pessoal e a minha bolha, e Deus me livre achar que eu falo em nome da torcida, né, de qualquer torcida, porque é gigante. Mas assim, o que muita gente estava incomodada não era a cobrança por título, era a cobrança por entender o tamanho de Palmeiras e Corinthians, não era jogar um Palmeiras e Corinthians como fosse qualquer outro jogo, e era a postura dele.
essa coisa mala, ele é chato, né? Essa coisa assim de eu estou acima de tudo e de todos. Era isso, não era dizer assim, o Palmeiras não pode passar um ano sem título. Né? A maior parte dos torcedores do Palmeiras, à exceção dos que têm 15 anos de idade, viveu fases muito difíceis do clube, né? Antes de engatar essa grande fase de agora, inclusive, o Palmeiras quase caiu no ano do seu centenário, no ano da inauguração do Allianz, assim, podia ter dado muito ruim, é uma gente acostumada a sofrer também. Mas eu acho que, assim, chegou num ponto da relação que ele estava largado, sabe, assim, estava acomodado e estava, assim, se achando um pouco e estava precisando de um choquezinho de realidade. De novo, ele jamais vai admitir, mas eu acho que ele tem capacidade de refazer todo e qualquer time 50 vezes. Mas eu acho que tem momentos em que as relações acabam. E eu acho que ali estava num desgaste que, assim, sabe, estava meio... A sensação que eu tinha, a gente falou isso em algumas vezes, pela linguagem corporal dele, é que ele estava meio deprê, estava meio desanimado. Sim. Por qualquer motivo. Então, mas sei lá, ele foi resolver um problema em Portugal. Pode ser esse o motivo do desânimo dele. A gente não sabe, essas pessoas têm vida também Não fora sabe. dali, né? A gente não sabe o que pegou. Mas eu acho algumas coisas. Eu vou convocar Clarice Lispector agora, porque a gente pode... eu acho que a marra do Abel, ela é parte integrante do talento que ele tem para fazer times. Esse jeito insuportável dele. E aí, a Clarice é assim, a gente tem que ter muito cuidado para acabar com os defeitos, porque a gente nunca sabe quais são os que colocam o edifício em pé. Uhum. A gente nunca sabe o que é que deixa o edifício em pé. Sabe aquela história de você vai expulsar os demônios, cuidado que os anjos vão embora junto? Uhum. Eu acho mais ou menos isso dele, assim, tem um lado dele que ele precisaria dimerizar, assim, quando ele foi muito machista na coletiva, aquilo é um horror, né? Aquilo é um horror. Um horror. Quando ele é muito grosseiro, é um horror também. Quando ele chuta microfone, eu acho um horror, um horror. Mas, ao mesmo tempo, tem um aspecto dele à beira do gramado que eu acho apaixonante. Escrevi aquele texto, né? Abel, me ajuda a segurar essa barra que é gostar de você. Porque, tipo, sabe, um pouquinho menos, assim, vai até um limite. E aí eu acho que é maturidade para aprender a saber qual é esse limite, que eu acho apaixonante, o amor dele. Ele é um torcedor à beira do gramado. Eu acho que é isso que o palmeirense e a palmeirense amam. Se eu estivesse à beira do gramado, eu estaria reagindo desse jeito, né? Ele tem esse talento para montar times. Ele encarnou o Palmeiras, o hino, a coisa da colônia, o nós contra eles. Então, tem essas falhas que, se ele voltar, não é nem muito, assim, ele pode até continuar sendo insuportável na entrevista, só não seja machista, né? Pode continuar sendo insuportável, só não seja tão grosseiro assim. Pode levantar e ir embora, mas sai com um risinho, não sei. Sabe o que eu tenho impressão com o Abel? Eu fico fazendo analogia com relacionamento o tempo inteiro, né? E eu acho que é isso. Tem relacionamentos que você tem altos e baixos e tem uma hora que não tem volta, né? Muitos relacionamentos chegam nesse ponto que você, né, vai reacendendo e chega uma hora que não acende mais. E tem o tipo de pessoa com quem você se relaciona, às vezes é familiar, às vezes é relacionamento amoroso, que é aquela pessoa que jamais vai pedir desculpas, jamais vai admitir que estava errada, mas ela vai lá e faz um café da manhã. Ela vai lá e compra um presente, ela vai lá e faz um gesto. Assim, a pessoa só consegue se manifestar com gestos. E eu vejo um pouco isso no Abel. Ele não consegue esse jeito dele, assim, de deixar... Ele deu uma entrevista mala pra cacete no sábado. O Palmeiras goleou de novo, sabe? O time tá super bem. Ele vai ficar insuportável com essa volta. Ele vai ficar insuportável. Por isso que eu digo, ele jamais vai admitir. Mas eu acho que ele mudou certas coisas a partir daquele momento.